Eu não consigo definir prioridades. Como lidar? E a minha sugestão é que você assista o vídeo até o final, pois das várias dicas, ideias, pesquisas, pode ser que algo faça sentido para você e você possa aplicar na prática, no seu dia a dia. Sou Hugo Mizukami e eu ajudo pessoas a superarem seus sofrimentos emocionais. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram, e a cada dia com um tema diferente. Espero te ver em todas essas lives. Então, boa noite para vocês, sejam bem-vindas e bem-vindos. E muito obrigado também por me acompanhar aqui na live. Não consigo definir prioridades. Como lidar? Então, o nosso comportamento é hereditário, ou seja, o nosso comportamento está descrito nos nossos genes, como nós devemos nos comportar. Então, do ponto de vista material, nós somos a combinação de moléculas que possuem uma combinação genética que nós herdamos dos nossos pais. Então, uma ideia errônea que existe nos dias atuais é que os genes, os nossos genes, comandam a nossa vida e o nosso comportamento. Então, essa ideia é errônea. Por que essa ideia é errônea? Porque ela está errada. Porque temos também, através dos estudos científicos que já demonstraram que apenas 10% da nossa genética influenciam nas nossas doenças. Então, quando nós portamos alguma doença que os nossos antepassados também tiveram, são causados pela repetição do mesmo tipo de comportamento, repetição do mesmo tipo de hábito. Então, quando nós passamos a seguir os mesmos hábitos e os mesmos comportamentos das pessoas que nos antecederam, dos nossos antepassados, nós tendemos a portar as mesmas doenças ou portar também o mesmo nível de saúde. O problema é quando, apesar de seguir o mesmo tipo de comportamento, ficamos achando que não temos como mudar a situação. E isso pode trazer conflitos e distúrbios para nós mesmos. Faz sentido isso? Então, daí a importância de nós conhecermos a nós mesmos. Reconhecermos que cada um de nós somos indivíduos, ou seja, não existe uma outra pessoa igual a nós, pois cada um de nós tem uma experiência de vida diferente de uma outra pessoa. E também é importante nós conhecermos a nós mesmos para que nós possamos nos libertar dos mecanismos viciosos. Por exemplo, do entendimento errôneo que nós somos do jeito que somos e agimos da forma que agimos devido à genética. Então, um ramo da epigenética, como o próprio nome diz, epi, sobre, externo, demonstra que os nossos genes obedecem a comandos que estão fora dos nossos genes. Por isso a epigenética. Da mesma forma que o radialista não está dentro do aparelho de som, e sim fora. Nós também enviamos comandos para os nossos genes através dos nossos pensamentos, através das nossas palavras, através das nossas ações. Para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto da epigenética, em que as nossas ações, as palavras e os pensamentos atuam sobre os nossos genes, temos aqui o livro A Biologia da Crença, do Dr. Bruce Lipton. Então esse é um deles. Temos também o livro Moléculas de Emoção, da doutora Candace Burt. Então, outro livro também, que também traz estudos e pesquisas sobre os genes e sobre a ação das nossas emoções sobre os nossos genes. Temos também um livro, O Código Divino da Vida, do Dr. Kazuo Murakami. Também ele fala que os nossos genes têm a chave liga e desliga. Então tem os genes bons e os genes que não são bons. E eles são acionados através de uma chave de liga e desliga e são comandados pelos nossos pensamentos, pelas nossas ações. Trouxe também mais um livro
As Mensagens da Água, do Dr. Masaru Emoto. Então ele fez algumas pesquisas utilizando a água para comprovar que os nossos pensamentos, as nossas emoções e também as palavras que emitimos influenciam na água. Então, de acordo com o padrão vibratório da nossa voz, do nosso pensamento ou das nossas ações, eles atuam sobre a água. Então, essas pesquisas podem ser consultadas através desses livros, demonstrando que as nossas palavras, as nossas emoções e os nossos sentimentos e as nossas ações influenciam na água e influenciam também no nosso organismo, que nós somos pelo menos 70% água. Então isso demonstra que os nossos genes, eles obedecem a nós e não ao contrário, não somos nós que obedecemos aos nossos genes, e sim os nossos genes que obedecem a nós. Então existe também um documentário que eu comentei em outros vídeos, em outras lives, que é um documentário de 2004 chamado Quem Somos Nós. Vale a pena assistir também, e depois, quando nós fizermos a edição do vídeo, eu vou deixar postado o link desse documentário. E além disso, existem outras situações de pesquisas relacionadas com experiências de quase morte. O que significa isso? É onde a pessoa fica em um estado de morte cerebral e durante esse período de morte cerebral, quando retorna à vida, consegue relatar tudo o que aconteceu nesse período em que a pessoa esteve no estado de morte cerebral. Então, se um corpo está em um estado de morte cerebral, como a pessoa consegue ver o que houve no local? Consegue ver e consegue ouvir o que houve no local. Então esse é um ponto interessante para demonstrar que não são os nossos genes que nos comandam, e sim que nós comandamos os nossos genes. Então, se vocês procurarem, por exemplo, na internet, existem vários estudos, várias pesquisas que demonstram essa situação de experiência de quase morte, abreviado por EQM. Tem um caso bastante famoso também de uma cantora e compositora norte-americana chamada Pam Reynolds. Ela teve essa experiência de quase morte, ela foi submetida a uma situação de uma cirurgia cerebral, onde chegou um determinado momento que ela não tinha nenhuma atividade de onda elétrica no cérebro e também não tinha sangue fluindo no cérebro. E aí ela foi considerada clinicamente morta. Só que depois que ela retornou dessa cirurgia, ela despertou dessa cirurgia, ela fez uma série de observações sobre o procedimento que foi realizado nela. E o nível de detalhes foi tão preciso, foi tão detalhado, que as pessoas que estavam realizando essa cirurgia, as pessoas que participaram dessa cirurgia, ficaram surpresas desse nível de detalhamento. E teve também a confirmação do pessoal que participou dessa cirurgia. Eles confirmaram o que ela falou. Então existem várias obras nesse sentido, falando sobre a EQM, sobre a experiência de quase morte. Tem um livro chamado Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander, e tem também várias entrevistas feitas com ele na internet. Tem também aquele livro Sobre a Morte e o Morrer, onde a doutora Elizabeth Kubler-Ross, que foi psiquiatra, onde ela trouxe o atendimento humanizado nos hospitais. Então, no livro Sobre a Morte e o Morrer, ela traz alguns relatos de pessoas que tiveram essa experiência de quase morte. O Dr. Raymond Moody também, no livro Vida Depois da Vida, também traz essas experiências. O livro A República, de Platão, é um dos mais antigos livros que nós temos conhecimento, que ele relata experiência de quase morte. Então, no livro A República, de Platão, do filósofo Platão, no livro 10, ele relata a experiência de quase morte. E aqui no Brasil temos o Dr. Alexander Moreira Almeida, que também é médico psiquiatra. Ele realiza pesquisas nessa área de espiritualidade, incluindo a experiência de quase morte. Então existe uma série de pesquisas científicas já devidamente documentadas e disponíveis para que nós possamos pesquisar sobre isso. Qual é o impacto de nós acreditarmos
que os genes comandam o nosso comportamento, o que isso pode nos levar ou pode nos trazer de problema? Pode nos levar a uma situação de comodidade, de nós ficarmos em uma zona de conforto. Como assim? Nós ficamos achando que se os genes comandam a nós não podemos mudar, porque a nossa genética nos direciona a agirmos assim, que é uma forma errada de pensar, né? E essa forma de pensar dificulta a nossa caminhada, pois vemos que se não sabemos priorizar as atividades da nossa vida e não temos disciplina para nós escolhermos o que é mais importante para nós arrumamos desculpas ou arrumamos culpados, e a gente fica dizendo assim: puxei algum parente, ou sou igual a tal pessoa, e ficamos pondo a culpa na outra pessoa, como se a outra pessoa fosse culpada pelo que nós somos, pela forma como nós agimos. E não é verdade, porque nós somos indivíduos, e cada um de nós comanda a nós mesmos. Somos nós que comandamos os nossos genes, e não os nossos genes que nos comandam. Então não adianta ficar culpando as outras pessoas por nós não sermos disciplinados e não sabermos colocar prioridades na nossa vida. Então a responsabilidade de priorizar as atividades e ter disciplina cabe a nós mesmos. Então, vou contar um caso que um amigo meu me contou. Ele disse assim que um amigo dele resolveu estudar um determinado assunto e estabeleceu um horário para fazer esse estudo lá na casa dele. Ele disse que no começo as interrupções eram constantes e que as pessoas ficavam irritadas por ele não dar atenção nesse horário do estudo. Como essa pessoa perseverou na disciplina de estudar naquele mesmo horário, as outras pessoas da família perceberam que ele estava falando sério. Entenderam que aquele horário estava reservado para o estudo dele e o resto da família não deveria interromper. Então, quando eles perceberam isso, passaram a não interromper mais. Já sabiam que em um determinado horário aquela pessoa estava estudando e não caberia nenhuma atenção para alguma outra coisa. Então, quando nós estabelecemos prioridades e definimos horários para realizar essas atividades, as outras coisas se acomodam na agenda. E quando nós não sabemos estabelecer prioridades na nossa vida, uma outra pessoa estabelece essas prioridades para nós e passam a ter controle sobre a nossa agenda. E a minha mãe escreveu aqui: em verdade, tudo é questão de prioridade. Exatamente, tudo é questão de prioridade. Então, muitas vezes, quando nós falamos que não temos tempo para realizar tal coisa, é que nós estamos priorizando outra coisa. Porque se aquilo fosse importante para nós priorizaríamos aquilo, e as outras coisas, para as outras coisas, nós diríamos que não temos tempo. Então, é tudo uma questão de prioridade. Então, obrigado pelo comentário, mãe. A nossa tendência é a satisfação dos nossos instintos e também a busca do prazer imediato. E isso dificulta a nossa disciplina em nós estabelecermos as prioridades, porque a atração que nós sentimos pelo mundo exterior desviam a nossa atenção e nos leva também a desequilíbrios emocionais e sofrimentos emocionais, fazendo com que nós fujamos de nós mesmos por nós ficarmos olhando para as coisas externas e não vemos a nós mesmos. Então, somente com o empenho da nossa vontade nós vamos conseguir olhar para dentro de nós mesmos. E descobrimos assim, quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, nós descobrimos qual o objetivo de vida, qual o nosso objetivo de vida. E descobrimos para onde nós queremos ir, ao invés de deixar a vida nos levar. Porque senão nós vamos viver igual Alice no País das Maravilhas, ou na história Alice no País das Maravilhas, onde ela pergunta para o gato: para onde eu devo ir? E o gato responde com a pergunta: para onde você quer ir? Aí a Alice responde: eu não sei. Aí sim o gato afirma assim: bom, se você não sabe para onde você quer ir, qualquer caminho serve. Então a gente tem que tomar cuidado para não entrar
nessa mesma situação da Alice no País das Maravilhas. O problema é quando nós não sabemos quem nós somos e qual é o nosso propósito de vida. E acabamos escolhendo os caminhos que mais nos atraem, aqueles que mais nos dão prazer imediato. E normalmente são caminhos equivocados. E como descobrir que esses caminhos são equivocados? Cada vez que nós desviamos do nosso caminho, aparece a dor, aparece o sofrimento. E tanto a dor quanto o sofrimento nos indicam que nós fizemos alguma escolha errada em algum momento e precisamos retomar o caminho certo. Então precisamos da nossa vontade para olhar dentro de nós, descobrirmos qual é o objetivo da nossa vida e identificar os nossos potenciais, porque assim nós vamos conseguir descobrir o que fazer, quando fazer e como fazer. Então é um desafio que exige de nós uma forte vontade ou uma intenção muito clara sobre o que nós queremos, até nós criarmos um hábito de nós olharmos para dentro de nós mesmos com mais frequência. E aí, ao invés de nós fazermos uma análise superficial de nós mesmos, quando adquirimos o hábito de olharmos para nós mesmos, nós vamos começar a fazer uma análise mais profunda de nós mesmos. Então, enquanto nós não nos educarmos, nós não vamos conseguir fazer essa viagem interior de forma profunda. E aí vamos postergar o descobrimento dos recursos e das ferramentas importantes que estão dentro de nós. E tenderemos também a continuar com o nosso sofrimento emocional. Isso porque a nossa tendência é nós utilizarmos a lei do menor esforço, que essa lei do menor esforço está associada às nossas fases anteriores de evolução. E aí, conforme nós vamos definindo o nosso objetivo, o nosso propósito de vida de forma mais clara, começamos a selecionar melhor os conhecimentos que são mais importantes para atingirmos o nosso objetivo. E assim nós descartamos os demais que não auxiliariam no nosso propósito de vida. Mas quando nós não sabemos o que queremos, procuramos buscar tudo o que nos atrai, acumulando um monte de coisas que não servem para nós. Ficamos como a Alice no País das Maravilhas. Um exemplo é que, se nós queremos fazer um prato vegetariano, uma comida vegetariana, vamos em busca de alimentos relacionados a esse prato vegetariano. E aí não incluímos nenhum tipo de carne na nossa lista de compras, porque eles não fazem parte daquele prato vegetariano que nós vamos preparar. Não faz sentido? Então, a partir do momento que nós escolhemos uma coisa, definimos aquela prioridade, as outras coisas deixam de ser prioridade. Nós não buscamos pelas outras coisas que poderiam atrapalhar de nós atingirmos o nosso objetivo. Então, quanto mais lúcidos nós estivermos com relação ao nosso nível de consciência, no conhecimento de nós mesmos, com mais profundidade nós vamos conseguir viajar no nosso mundo interior, no nosso inconsciente. E lá no nosso inconsciente que nós armazenamos as nossas experiências passadas, que deixaram marcas profundas de erro e de dor no nosso psiquismo, e que eles se apresentam na nossa vida atual de forma negativa, em forma de sombras, que nos traz sofrimentos emocionais. Então, para nós termos mais disciplina e sabermos usar melhor o nosso raciocínio, para nós pensarmos e priorizar melhor as nossas ações, nós vamos precisar saber qual é o propósito de vida, qual é o nosso propósito de vida, para onde nós queremos ir. Mas o que pode prejudicar ou dificultar que nós encontremos o nosso propósito de vida? O que pode dificultar é a nossa insatisfação, a nossa angústia, as nossas fixações mentais lá no passado, se nós ficarmos focados lá no passado, que são formadas pelas experiências que nós tivemos, pelas coisas que nós vivenciamos, mas ainda nós não aprendemos a lidar com elas. Tudo isso fica pesando na nossa área emocional. E
Também essas situações podem se manifestar em nós em forma de irritabilidade, mal-estar para conosco mesmos, desinteresse pela vida, foco no nosso sofrimento, fortalecendo ainda mais o nosso estado de sofrimento, podendo também nos levar a portar alguma doença, tanto no nosso psiquismo quanto no nosso corpo físico. Então, o que pode nos prejudicar ou dificultar de nós encontrarmos o nosso propósito de vida é nós ficarmos presos no passado. Porque quando nós ficamos apenas olhando para o nosso passado, não conseguimos olhar para frente. E como nós não conseguimos olhar para frente, não conseguimos ver qual é o propósito da nossa vida, que está para frente e não para trás. Não está preso nos nossos sofrimentos. Ou todos os nossos sofrimentos servem para que nós possamos adquirir experiências. E no decorrer da vida, utilizamos estas experiências, esses aprendizados, para nós atingirmos o nosso propósito de vida. Então é importante nós não ficarmos presos lá no passado. Nós temos esse desprendimento lá do passado, renunciar às coisas lá do passado. Para nós conseguirmos superar esse estado de sofrimento, precisamos adquirir o hábito da autoanálise. E isso requer de nós um exercício mental constante, que tem que envolver a nossa consciência, o nosso raciocínio, a nossa razão, a nossa lógica, e não deixarmos nos levar apenas pelos nossos instintos inferiores e pelas nossas emoções. Então, assim como qualquer exercício físico, no começo pode causar algum desconforto, cansaço e até desânimo, porque os resultados iniciais podem ocorrer mais lentamente. Ocorre mais lentamente porque nós levamos muito tempo para construir esse sofrimento em nós. E ainda, se nós tivermos o hábito de ficarmos olhando para trás, provoca uma lentidão ainda maior nesse processo de nós seguirmos para frente. E tem um detalhe, nenhuma outra pessoa vai poder fazer esse exercício por nós. Esse exercício é individual. Mas a partir do momento em que começamos a ver os resultados positivos desses exercícios, de nós olharmos para nós mesmos, procurarmos envolver a nossa consciência, o nosso raciocínio, a lógica, a razão, quando nós adquirimos esse hábito, vemos a importância de nós persistirmos nesse hábito saudável, que nos trará também mais leveza, mais harmonia, mais equilíbrio, mais bem-estar. E cada vez que nós superamos um patamar, vamos deixando as crenças limitantes e a culpa lá para trás. E também, quanto mais nós nos elevamos em consciência, mais nós conseguimos ver as outras possibilidades. Porque quando nós estamos num lugar mais alto, nós conseguimos ver mais longe. E vemos também as ferramentas que nós temos à nossa disposição. Isso também vai trazer para nós mais ânimo, facilitando o direcionamento da nossa vida. E assim, à medida em que nós vamos aprendendo tudo isso, nós também vamos aprendendo a selecionar melhor as nossas prioridades de vida, exercitando a nossa disciplina, sabendo discernir melhor entre as ilusões e as realidades do mundo físico, e aprendendo a buscar cada vez mais o lado real do mundo transpessoal, aquele mundo que vai além do físico, que vai além de nós mesmos. E assim nós não ficamos presos apenas em nós. Vemos que a vida ela requer que nós possamos ver a nós e possamos ver o mundo à nossa volta, e não apenas a nós mesmos. Porque quando nós olhamos apenas a nós mesmos, nós sofremos. Nós nos colocamos numa posição de vítima. E conforme nós vamos adquirindo a consciência, começamos a ver que nós fazemos parte de um todo, que o todo também faz parte de algo maior. E todos nós somos interdependentes. Todos nós dependemos uns dos outros. A Selma Gomes escreveu como amenizar as dores, como amenizar a dor das nossas dores do passado.
Essa pergunta é bastante interessante, espero que parte do que eu expliquei possa ter esclarecido, mas respondendo mais especificamente aqui a pergunta, como amenizar a dor das nossas dores no passado? É nós assumirmos essa dor para nós e não queremos afastar a dor. Porque geralmente diante de uma dor, a primeira coisa que o nosso instinto quer fazer é fazer nós nos afastarmos daquela dor. Mas isso vai prejudicar ainda mais a solução disso. Então o importante é nós assumirmos aquela dor, nós acolhermos aquela dor e refletirmos o que aquela dor representa para nós, por que ela está acontecendo, o que nós estamos aprendendo com essa dor. Então, a partir do momento que nós reconhecemos o motivo daquela dor na nossa vida, qual o aprendizado que nós temos com aquela experiência, aquela dor passa a fazer sentido na nossa vida. E a partir do momento que ela passa a fazer sentido na nossa vida, nós deixamos de sofrer. Eu espero que esse rápido esclarecimento possa ter te ajudado. Selma Gomes, né? Mas obrigado pelo seu comentário e pela sua dúvida. Caso eu não tenha esclarecido, por favor, poste aqui que a gente vai continuar trocando as ideias. Pode postar aqui tanto durante a live quanto depois da live, que eu leio todas as mensagens e respondo a todas. Ok? A Selma Gomes escreveu aqui, entendi. Obrigado, Selma. E a Selma Gomes escreveu aqui, obrigado. Obrigado a você, Selma. A Soeli Hipólito escreveu, há certas escolhas que se modificam, total ou parcialmente, diante de novas descobertas. Exatamente, tem algumas escolhas que nós fazemos e de repente, depois que nós fazemos uma escolha, percebemos outras possibilidades e aí pode fazer com que nós realizemos uma escolha diferente para frente, diante dessas novas descobertas que aparecem. É verdade isso ali. Então o importante é sempre a gente poder fazer uma escolha, porque se nós não fizermos uma escolha, nós vamos ficar parados. É claro que algumas escolhas exigem mais tempo, exigem mais o envolvimento do nosso raciocínio, da nossa lógica, para podermos fazer uma escolha mais acertada. Mas o que nós não podemos é ficar parados sem escolher nada. Senão vamos ficar também igual a Alice no País das Maravilhas, sem saber para onde ir. Então, para que nós possamos fazer cada vez mais as nossas escolhas acertadas, nós podemos focar no objetivo da nossa vida, no propósito da nossa vida. E assim as escolhas vão ser mais fáceis de serem feitas. Obrigado pelo seu comentário, Sueli. Então, quanto mais sabemos exercitar disciplina e sabemos estabelecer prioridades, mais responsabilidade nós adquirimos. Interessante isso, né? Então a disciplina, a prioridade está relacionado também à responsabilidade. Então o que vem a ser responsabilidade? É nós sabermos cumprir os nossos deveres e as tarefas que nós assumimos, pelos nossos atos, quanto pelos atos também de outras pessoas. Como assim? Nós podemos assumir a responsabilidade pelos atos de outra pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Quando nós não atingimos a maioridade, os nossos responsáveis precisam estar conosco, por exemplo, para nós podermos fazer a matrícula na escola. Uma outra situação é quando nós realizamos um empréstimo, podem exigir um fiador que assuma a responsabilidade caso nós não cumpramos a nossa parte no trato. Então é uma situação em que outra pessoa assume a responsabilidade por nós. E com relação à responsabilidade, se nós envolvermos a parte moral, a responsabilidade tem a ver com a nossa defesa com relação aos valores éticos, tanto os nossos valores, os valores dos outros e os valores da vida. E normalmente a responsabilidade ela é conquistada pela nossa maturidade psicológica, pela nossa consciência, ou pela consciência que nós adquirimos perante as experiências da vida, nesse processo evolutivo. E essa responsabilidade, para ser verdadeira, ocorre quando nós sabemos cumprir o nosso dever e sabemos compreender as necessidades das outras pessoas. Então, com esse entendimento, nós passamos a agir de forma mais responsável. E aí nós vamos nos tornando facilitadores. Então, quanto mais responsáveis, mais facilitadores nós somos. Ao invés de nós sermos um obstáculo na vida de alguém,
ao invés de nós aumentarmos a dificuldade, causando perturbações para os outros e também no ambiente. Então, para que nós possamos conquistar essa responsabilidade de forma consciente, nós precisamos ter o entendimento do contínuo da vida, superando aquela crença limitante que a nossa vida termina nessa existência. Além do que, essa crença limitante de que a vida termina no final aqui dessa existência, traz uma visão muito curta e muito estreita para a nossa vida e carrega com ela vários sofrimentos emocionais. Então, assim, é importante nós entendermos que existe um contínuo da vida e sabermos que nós somos seres eternos. Com esse entendimento, não tomamos mais decisões precipitadas e passamos a discernir melhor naquelas situações em que devemos tomar uma decisão, mas não podemos, pois mais coisas e mais pessoas podem estar envolvidas, e esses cenários devem ser analisados e as outras pessoas devem ser consultadas antes de nós tomarmos uma decisão precipitada e até prejudicar outras pessoas. Tem situações em que nós podemos tomar uma decisão, mas nós não devemos tomar decisão. Então chega um momento em que nós temos o livre-arbítrio de decidir agir de alguma forma, mas haveria algum impacto negativo diante dessa ação que nós tomamos. Quando nós vamos aprendendo a discernir melhor através da elevação da nossa consciência, nós evitamos de tomar decisões precipitadas. Tanto naquelas situações em que nós devemos tomar uma decisão, mas nós não podemos, quanto naquelas situações em que nós podemos tomar uma decisão, mas não devemos. E aí nós devemos também lembrar daquela frase de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Nelson Luiz Ferreira disse: boa noite, Hugo, Deus te abençoe. Muito obrigado, Nelson. Deus te abençoe também e abençoe a todos. Cláudia Fonseca Santos escreveu: virei sua fã. Olha eu aqui de novo para enriquecer minha vida com seus ensinamentos. Que bacana, Cláudia. Muito obrigado. Obrigado por estar aqui acompanhando a live também. Então, as dificuldades que nós encontramos pelo caminho, que exigem de nós muita vontade e muito esforço para nós superarmos os obstáculos, eles realmente aparecem. Mas é muito importante nós procurarmos vigiar o nosso campo interior, valorizando tanto a disciplina para nós podermos aceitar essas dificuldades, aplicar os aprendizados que nós estamos tendo e, principalmente, diante dessa disciplina, procurar aplicar em nós, a disciplina em nós e não nos outros. E quanto mais nós nos conscientizamos disso, mais valor nós damos e mais respeitamos os vários níveis evolutivos de cada um de nós. O que aumenta também a esperança e aumenta também o otimismo, entendendo que todos nós temos qualidades e nós precisamos uns dos outros para crescermos. Então, não basta apenas nós termos o conhecimento teórico, é necessário nós colocarmos em prática esse conhecimento, colocarmos em prática o que nós vamos aprendendo, à medida em que nós vamos aprendendo, o mais rápido possível. Então, quanto mais rápido nós colocarmos em prática o que nós estamos aprendendo, mais fácil nós conseguimos assimilar a lição. Senão, nós vamos nos tornar pessoas críticas. Então, se nós ficarmos apenas do campo teórico, vamos nos tornar pessoas críticas sobre aquilo que nós não contribuímos na construção. Todos nós buscamos por mais liberdade. Então, se nós analisarmos alguns cenários como, por exemplo, o que aconteceria se nós dessemos liberdade total para uma criança fazer o que ela quisesse, no momento que ela preferisse? Acho que seria um desastre, né? O que aconteceria com o automóvel se o motorista desobedecesse aos sinais de trânsito e utilizasse da sua liberdade para agir como fosse melhor e mais conveniente para ele? Também provavelmente o desastre seria inevitável. E com o avião, se o piloto não obedecesse aos planos de voo traçado para ele? Também um outro caso que poderia causar um desastre.
Então, provavelmente, em todos esses casos que eu comentei, em outros casos mais, onde nós utilizássemos o nosso livre-arbítrio sem responsabilidade, sem disciplina, provavelmente o estrago seria muito grande. Então, é importante nós utilizarmos o nosso livre-arbítrio, utilizarmos da nossa liberdade, mas com disciplina. Então, nesses exemplos, nós vimos que todos teriam o livre-arbítrio para agir como se fosse melhor. Mas é importante lembrar que a liberdade deve estar associada à construção e não à destruição. E a liberdade deve estar associada à melhoria e não à piora. E a liberdade também tem que estar associada ao auxílio e não ao estorvo, ao incômodo. E a liberdade tem que estar associada a nós nos elevarmos no nosso nível de consciência e não nós nos rebaixarmos no nosso nível de consciência. Então, por isso, a liberdade deve ser utilizada com disciplina para a construção e não para a destruição. E para que nós possamos ter mais liberdade de ação, primeiro nós temos que usar da nossa disciplina para ajudar outras pessoas. E quanto mais nós praticamos o bem, mais nós conquistaremos a liberdade. Porque a disciplina, ela proporciona a liberdade, e não o contrário como nós achamos. Porque a liberdade sem disciplina nos leva à escravidão, aos erros que nós cometemos. Então, quando nós fazemos as coisas do jeito que nós bem entendemos, provavelmente nós vamos provocar um erro. E nós vamos nos tornar escravos daquele erro. Então, a liberdade sem disciplina nos aprisiona e não nos liberta. Então, enquanto que a liberdade com disciplina nos leva à nossa verdadeira liberdade, que é a liberdade de consciência. E, para isso, nós temos um reforço naquela música da Legião Urbana, aquela música chamada Há Tempos. Renato Russo reforça que disciplina é liberdade, compaixão é fortaleza e ter bondade é ter coragem. Então, para que nós possamos ter liberdade, nós precisamos utilizar a disciplina. E quando nós temos a disciplina, nós conseguimos definir as prioridades. E para que nós possamos ter disciplina e definir prioridades, nós precisamos saber qual é o propósito da nossa vida. Porque se nós não sabemos qual é o propósito da nossa vida, qualquer coisa que aparecer interessa para nós, e aí tem muitas coisas que interessam para nós que vai atrasar a nossa caminhada para frente. E pode acontecer de muitas dessas situações provocar em nós as nossas quedas e que vai dificultar cada vez mais a nossa caminhada para frente. Cada vez que tropeçamos, caminhamos mais lento para frente. Quanto menos tropeços, mais a nossa vida flui para frente. A Sueli Hipólito escreveu aqui: a liberdade saudável é maravilhosa, por isso há receios na tomada de certas decisões, pois poderão vir a prejudicá-la. Exatamente, Sueli. Muito interessante o seu comentário aqui. Então é importante nós sabermos tomar as decisões, e para que nós possamos tomar as decisões cada vez mais corretas, quanto mais nós soubermos qual é o propósito da nossa vida, principalmente ajudando outras pessoas, mais fácil vai ser tomar as decisões. Porque nós vamos tomar as decisões pensando nas outras pessoas e não apenas em nós mesmos. Porque quando nós pensamos em nós mesmos apenas, é provável que tomemos decisões erradas. Então, por isso que é importante nós pensarmos no coletivo, no bem coletivo, e não apenas no nosso bem. Obrigado pelo seu comentário, Sueli. Muito bacana. Então, assim vamos chegando ao final de mais uma live. E eu espero que durante esse tempo da live eu tenha podido acrescentar algo útil na sua vida e que você possa aplicar desde já, na prática do seu dia a dia. Escreva um comentário, caso você ainda não tenha escrito, para eu saber se esse conteúdo te ajudou ou se teve algo que te chamou a atenção no conteúdo do vídeo de hoje. E também para eu saber se eu estou no caminho certo ou se eu preciso fazer alguma correção de rota. E se você gostou do conteúdo desse vídeo e acha que ele pode ajudar mais pessoas, curta, compartilhe,
divulgue, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas. E você que está assistindo esse vídeo no YouTube, inscreva-se no meu canal, caso ainda não tenha feito a inscrição, e ative o sininho para você receber as notificações das minhas próximas postagens. Gratidão a você, gratidão a todos que estão me acompanhando aqui nessa live, me acompanharam até o finalzinho aqui da live, acompanharam até o finalzinho do vídeo. Espero te ver na minha próxima live ou no meu próximo vídeo. Lembrando que todas as segundas-feiras, às 19h19, eu transmito lives simultaneamente via YouTube, Facebook e Instagram. E a cada dia com um tema diferente, e espero te ver em todas essas lives. Sueli Hipólito escreveu aqui: gratidão e boa noite. Obrigado, Sueli, gratidão a você também, boa noite para você também. A minha mãe escreveu: boa noite, Hugo, Deus te abençoe e proteja hoje e sempre. Bom descanso a todos. Muito obrigado, mãe. Deus também proteja a mãe e também tenha uma excelente noite. Obrigado pelo coração também, mãe. Claudete Grolli escreveu: boa noite a todos. Obrigado pela participação também, Claudete. Boa noite para você e para todos. Temos Marcos Machado também retornou aqui hoje. Bacana, Marcos. Também chegou de novo, bem no finalzinho aqui da live. É isso aí, Marcos. Boa noite. Obrigado por estar aqui. Então vou deixar a gravação do vídeo no IGTV. Assim você vai poder assistir mais tarde, assim que eu postar de novo. Então logo na sequência, assim que finalizar a live, eu já posto no IGTV. Então aqui eu quero agradecer novamente a você que me acompanhou até o finalzinho aqui da live. Agradecer também por ter acompanhado os outros vídeos, as outras lives. Agradecer pela participação, tanto a participação assistindo a live, também comentando, fazendo perguntas, que ajuda a enriquecer o conteúdo da live. Muito obrigado a todos vocês. Então desejo a você e a todos uma boa noite, uma noite tranquila, uma noite serena, e que também tenham um resto de semana muito agradável, muito produtiva, que possa também ter muitas reflexões sobre o conteúdo de hoje ou sobre o conteúdo das outras lives que foram apresentadas. Muito obrigado a você. Então, boa noite.